Então vamos fazer essa seção aqui dos conhecimentos. Ela tende a ser não tão complexa, ele tem menos conteúdo. Então aqui na página, na pasta Pages Home, eu vou criar uma nova seção chamada aqui NoText, NoText, né? Index.txt. Já dou meu export com os NoText. Deixa eu ver se é uma nova seção aqui. Então ele retorna uma section. Como ela não tem background, eu já posso colocar container nela direto e vou botar py16, que é algo que a gente vai usar bastante. Quase todas as seções têm um pad em cima e embaixo bem elevado para dar uma divisão entre elas, né? Então vamos deixar o py16. E aqui vem um componente bem interessante, que é esse componente aqui. Ele é reutilizado em vários locais. Então eu decidi criar ele na pasta Components. Então eu vou criar ele aqui, que se chama Section Title. Ele também tende a ser bem simples. Então eu já vou criar até o type aqui. Section Title Props. Ele tem title, que é string, tem subtitle, que é string, e tem class name, que é opcional e uma string. A gente vem aqui dar um export com section title, recebe as propriedades aqui, só que tipa como section title props. E aqui a gente pega title, subtitle e class name, ok? E retorna aqui um componente. Opa, tá escrito errado. Class name. E aqui a gente retorna somente uma div. Nessa div a gente bota class name, utiliza o nosso CN. A classe padrão vai ser flex, flexco e app de 4, porém a class name que vem nas propriedades a gente bota aqui, para caso a gente precise passar uma propriedade customizada, ela acrescenta a já existente, é o class name já existente. Então aqui dentro temos um spam, que ele vai ter um texto aqui que é customizado, né? Um texto com uma string literária, que é ../subtitle. E o estilo desse spam é fonte mono, text sm, text emerald 400. E logo abaixo vem um h3, sendo ele o title, e ele sim tem um class name de text 3xl e fonte medium. Então, feito isso, a gente já tem um section title, a gente pode usar aqui. Vamos dizer que o subtitle é competências e o title é conhecimentos. Então, se eu der uma olhadinha agora, a gente não tem nada ainda, pois não estamos usando esse componente aqui no page.txt. Vou usar ele agora mesmo. Então, a gente já tem aqui, ó, um section title bonitinho, sendo agora que só falta os cards de tecnologia mesmo. Então vamos fazer isso. Vamos ter só uma div aqui. E nessa div a gente vai botar o card. Só que esse card eu vou criar aqui. Dentro da pasta de NoText eu vou criar um card chamado Knon-tech. Então é uma tecnologia, NoTech. Então export const NoTech e retorna uma div. Então vamos criar as propriedades dela. Então type de NoTech props. Então a tipagem de uma tecnologia vai ser icon, vou chamar de React Node. Name vai ser string, start date vai ser string. A gente precisa saber quando que eu comecei a estudar essa tecnologia para calcular quanto tempo eu estou utilizando. Então aqui a gente pega tech das propriedades e começa a usar. Então vamos ver o que nós vamos botar aqui.
primeiramente vai ter uma div. Essa div vai ser somente o nome da tecnologia e o ícone. Então a gente vai colocar o nome em um P. Então vou colocar tech.name. E depois vem o ícone. Então tech.icon. E aqui embaixo vai vir um span com o tempo que a gente tem de experiência dessa tecnologia. Então, como eu vou pegar esse tempo? Eu vou usar uma função que eu peço que vocês copiem lá do GitHub, pois é uma função bem grande, está lá no repositório, dentro da pasta utils. Eu vou até criar ela aqui, pasta utils, vai ter uma função chamada getRelative-time.ts. Então essa função aqui tem uns comentários, pois eu peguei ela de um blog gringo. Então eu vou utilizar ela, que você já vai entender o que ela faz. A gente precisa simplesmente criar const relative time é igual getRelativeTimeString. Eu envio aqui um new date, pois precisa de uma data, então tech.startDate. E a linguagem que eu quero vai ser pt-br. Então eu vou colocar isto aqui, e vamos renderizar um card. Aqui dentro dessa div nós vamos renderizar um card. E vamos ter que mandar uma tag para ele, né? Então vamos dizer que o ícone... qual que é o ícone do Next.js aqui? Brand Next. Aqui, ó. Esse ícone aqui, vamos importar ele. tb brand Next.js. Vamos botar o name de Next.js. E vamos botar um start date. 2021 no mês 1, no dia 1. Então vamos ver isso aqui. Ó, Next.js, o ícone e há 3 anos. Então essa função retorna em português quanto tempo que foi atrás, no caso, faz quanto tempo que essa data já passou. Então se eu botar aqui 2023, mês 2, vai dizer aqui outra coisa, há 3 meses. Então, o que eu vou fazer? Como eu quero usar essa estrutura como 3 anos de experiência, eu vou pegar o que essa função retorna e vou substituir, eu vou dar um replace. Então aqui, para não ficar muito grande, eu posso quebrar isso em linhas. Então eu quebro assim. E que eu coloco ponto replace. Eu vou substituir o a e um espaço por nada. Então vai sobrar somente o tempo. 3 meses. Se eu mudar isso aqui para 2022, 2 anos. Então isso aqui já vai nos ajudar a mostrar o tempo que a gente está aprendendo algo em um tempo redondo, né? Ele arredonda para anos. Ele não mostra 3 anos e X meses. Acho que não tem necessidade disso, né? Ele arredonda em anos. E se for menos que 1 ano, ele mostra em meses. Então, agora vamos utilizar esse card. Então, deixa eu abrir ele. Essa div que tem por volta de tudo tem um class name com P6, rounded LG, BG Gray 600/20, a opacidade baixa, text Gray 500. Ele é um flex com flex direction de call, então é flex call. Essa div aqui de dentro tem um class name de flex, item center e justify between. Então ele vai jogar um para cada lado, já ficou gigante. O P aqui, ele só tem um font medium. E o span não tem nada. Então é só isso mesmo. Só que agora a gente vai botar aqui um efeito de hover. Então quando fizer hover, o text vai virar emerald 500. E quando fizer hover, o BG vai virar gray 600/30. Beleza? E para ter uma transição, eu vou colocar um transition de all. Então agora a gente vê que o hover faz afetar tudo aqui, ó, tá vendo? Só que tá feião, né? Tá um card grande ocupando tudo. Então vamos fazer um map falso, usando uma array falsa. Então vou fazer aqui array.from length, botar, sei lá, 8.
.map, underline, index. Vou renderizar isso aqui. Eu acho que eu escrevi errado, length. Vai renderizar uma no-tech 8 vezes. E o key eu vou botar o index aqui, só temporariamente. Então a gente tem 8 tecnologias repetidas, porém uma embaixo da outra. Eu não quero isso, eu quero ela em forma de grid. Então para usar o grid no Tailwind, você bota class name grid. Só isso. E grid -calls-3, por exemplo. Se eu falar isso, eu disse que tem 3 colunas. Eu posso também colocar um gap. Então eu vou botar gap de 3. Você vê que ele fez um grid legal, né? Mas se eu diminuir a tela, a gente tem problemas de o grid não diminuir junto. Então o que eu usei aqui? Eu usei uma estratégia de um grid customizado. Então aqui eu coloquei o colchetes. Lembra que o colchete serve para colocar valores que não existem no tema do Tailwind. Então o grid calls, que é basicamente o grid template columns, eu vou colocar repeat auto-fit, vírgula min max 264px, vírgula 1fr. Isso aqui é um truquezinho do grid para a gente deixar aqui um card se repita até que ele tenha um X valor. Então eu quero que no mínimo ele tenha 264 pixels. Então se você notar aqui, cada card tem no mínimo 264 pixels. Mas se passar desse valor, ele quebra a coluna. Ó. Ele vira 3, depois vai virar 2, depois vai virar 1. E perfeito, essa estratégia funciona muito bem para esses casos. Só faltou aqui um margin top, que eu usei 60, então é o valor que não tem no tema. E eu acho que está finalizado. Opa, só ficou 2 anos, né? Tem que botar o de experiência aqui no card. Aqui, ó. Então do lado vem de experiência. Então agora a gente tem tudo formatadinho, bonitinho. E eu acho que é isso. Essa sessão não tem muito mais conteúdo. Na verdade tem sim, eu vi que faltou um gap aqui. Depois de flex call, faltou um gap de 2. Então agora sim tá igual ao do nosso projeto final aqui, beleza? Então podemos prosseguir para a próxima sessão, que é projetos em destaque, que é uma sessão bem completa também, com bastante conteúdo. Então vamos fazer ela agora.